Olá, sejam bem-vindos! Eu me chamo Adriele Santana e está começando mais uma História Portátil. E no podcast de hoje vamos tratar sobre um grande filme, Hannah Arendt, ideias que chocaram o mundo, com nossa convidada, a doutora e filósofa historiadora Isabelle Vicência. Olá, doutora, bom dia! Olá, bom dia, Adriele, bom dia a todos que estão nos ouvindo, é um prazer estar aqui. E ainda mais debatendo sobre um filme tão importante e de visão crítica revolucionária nos dias de hoje. Doutora, poderia nos falar um pouco sobre a Hannah Arendt? Hannah Arendt nos apresenta uma mulher comum para o nosso século. Uma mulher que trabalha, que ama, que bebe, que tem amigos e dá altas gargalhadas sem medo de esconder-se sob o manto do patriarcalismo que segrega, pune e oprime personalidades ilustres como ela. E realmente o filme traz consigo uma reflexão importante sobre o ato de filosofar e de estar no meio acadêmico, principalmente na condição de mulher. E Hannah é um símbolo, um retrato diferente de todas as mulheres que algum dia tiveram que assinar seus escritos com nomes masculinos. Realmente, nos dias de hoje é bem comum isso. Porém, para o tempo em que o filme é retratado, essas atitudes são um tanto quanto escandalosas, impróprias para uma mulher. Poderia nos falar um pouco da sua visão sobre o filme para quem não assistiu? A minha visão sobre o filme, tanto o pôster nacional quanto internacional de Hannah Arendt, mostra a personagem principal olhando para algum ponto distante e refletindo, não falando, não escrevendo livros ou dando aulas, apenas pensando. E essas imagens são recorrentes no filme. Existem dezenas de cenas de Arendt fumando e observando através da janela, refletindo com um jornal na mão ou assistindo a televisão silenciosamente. Isso se explica porque este filme não tem a pretensão de resumir a trajetória de sua personagem, e sim compreender uma única coisa: como surgiu a ideia ousada de que Adolf Eichmann, um colaborador de Hitler e coordenador dos campos de concentração, poderia não ser antissemita, enquanto líderes judeus teriam sido coniventes com o genocídio de seu próprio povo. Não é fácil captar a imagem do nascimento de uma ideia, e felizmente a diretora Margaret von Trotta evita a tentação de fornecer. Eu sinceramente achei o filme incrível. Fale um pouco da sua opinião sobre. Na minha opinião, eu achei o filme fascinante. Embora o seu estilo expositivo possa não agradar a alguns, a inclusão de imagem de arquivo do julgamento de Eichmann é arrepiante, enquanto ele professa a inocência pela morte de 6 milhões de pessoas. Mas se você for como eu e se lembrar da captura do julgamento de Eichmann na televisão, mesmo eu tendo assistido o filme muito jovem para apreciar, esse filme e as profundas questões que ele invoca sobre o mal e a responsabilidade humana, a legitimidade de tortura e a jurisdição nessa era de guerra como vida normal, assim como os terríveis episódios de genocídio no fim do século XX e início do século XXI, com as pessoas fazendo pouco ou nada para detê-los, valerão muito do seu tempo. Pode explicar para a gente mais detalhadamente o que foi o Holocausto? Foi uma iniciativa de extermínio e de perseguição do Partido Nazista Alemão contra a população judaica, com uma falsa razão racial que vitimou aproximadamente 6 milhões de pessoas entre judeus, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, deficientes físicos e mentais, opositores políticos. De toda forma, o grupo mais vitimizado foi os dos judeus. E, para mim, foi o maior crime da humanidade. Você acha que no Brasil tem influências do nazismo ou já teve em alguma época? Embora nunca tenha havido um partido nazista organizado no Brasil, legal ou clandestinamente, vários membros da comunidade teuto-brasileira foram membros da seção brasileira do Partido Nazista da Alemanha. Alguns deles eram também membros da comunidade alemã brasileira, mas diversos grupos não relacionados também se associaram. Como era uma organização estrangeira, somente alemãos natos podiam filiar-se. Brasileiros descendentes podiam atuar somente como simpatizantes. O
Partido Nazista no Brasil, que foi na época de 1928 a 1938, estava inserido em uma rede de filiais deste partido instaladas em 83 países do mundo e comandadas pela organização do Partido Nazista no exterior, cuja sede era em Berlim. O grupo, instalado no Brasil, teve a maior célula fora da Alemanha, com 2.900 integrantes, sendo estruturado de acordo com as regras e diretrizes do modelo organizacional do Terceiro Reich. A realidade brasileira interveio nesse processo, causando o que chamamos de tropicalização do nazismo, digamos assim. A história dos brasileiros, onde estava presente, tendo como contexto histórico a complexidade das relações Brasil e Alemanha durante o período da Era Vargas, a relação com o integralismo e eventuais conflitos raciais com a população brasileira e com os judeus imigrados. E como o filme e seus fatos políticos podem influenciar nos dias de hoje? Modelar toda a sua pessoa. Foi assim que Arendt escolheu e descreveu seus contemporâneos com a mesma empatia e honestidade intelectual com que ela tentou contemplar e analisar as turbulências políticas do século XX. A política está ligada à ideia da liberdade, assim como a própria razão de viver está ligada à liberdade. E um conceito de origem do pensamento grego, Hannah Arendt parte do princípio de que a política baseia-se no fato da pluralidade dos homens. E esta deve tutelar o convívio dos diferentes, não dos iguais. A política é imprescindível para a vida humana, assim como necessária para garantir a vida no sentido mais amplo. A política, portanto, está diretamente ligada à busca da felicidade. Arendt defende um conceito de pluralismo no âmbito político. Graças ao pluralismo, o potencial de uma liberdade e igualdade política seria gerado entre as pessoas. E é importante a perspectiva da inclusão do outro. Afinal, não é senão por meio de palavras e da agência que nos inserimos no mundo e afirmamos a um só tempo nossa igualdade e nossa diferença. Somos iguais na medida em que partilhamos dos mesmos direitos e diferentes porque mesmo a concepção de uma coletividade una e indivisa não deve proscrever a individualidade de cada membro como indivíduo dotado de personalidade singular. O conceito da banalidade do mal, como dizia Arendt, aprofundado no livro Eichmann em Jerusalém, trouxe-lhe as críticas da comunidade judaica e também a polêmica que ainda se mantém. E a reivindicação do puramento factual não a fez evitar as perguntas políticas sobre como os fatos do passado afetam o presente. E parando para pensar, não só o presente como também o futuro. Sua motivação com os fatos do impulso político estiveram caracterizados pelo que ela mesma dominou, amor do mundo, por nossa responsabilidade para com seu cuidado. Por isso precisamos de Arendt, porque constrói a partir da esperança, transformando-a em categorias políticas. E hoje, quando parece que todos os males residem no futuro, Arendt nos lembra que, enquanto existirem novas vidas, sempre existirá a possibilidade de um novo começo, e porque cada recém-chegado tem a capacidade de fazer algo novo. Enfim, estamos terminando por aqui. Obrigada a você por nos acompanhar até aqui. Obrigada, doutora Isabelle, por o seu tempo. Eu que agradeço por me darem um tempo para dividir essas questões com vocês e aconselho que assistam o filme Hannah Arendt, Histórias que Chocaram o Mundo. E até a próxima História Portátil!